Todos esperavam que ela gritasse. Todos esperavam que ela lutasse por cada centavo. Em vez disso, Emily assinou os papéis do divórcio com uma calma aterrorizante que gelou o tribunal até a espinha. Seu ex-marido, Marcus, riu quando ela saiu apenas com a roupa do corpo, convencido de que havia vencido. Ele achava que a tinha quebrado, mas ele não sabia quem estava esperando lá fora. Ele não sabia que, no momento em que ela pisasse naquela calçada chuvosa, ela não estaria entrando na pobreza. Ela estaria entrando em um império. Quando o Rolls Royce preto parou, Marcus parou de rir. E quando viu quem estava lá dentro, percebeu que sua vida havia acabado. As pesadas portas de carvalho do Tribunal de Família de Manhattan, geralmente um portal para discussões aos gritos e súplicas chorosas, estavam estranhamente silenciosas hoje. Dentro da sala de audiências 3B, o ar estava denso com cheiro de cera de piso e colônia cara, especificamente a colônia Old Wood, usada por Marcus Sterling. Marcus estava esparramado em sua cadeira, ajustando os punhos de seu terno italiano. Ele parecia exatamente o magnata da tecnologia, bem-sucedido que afirmava ser. Ao lado dele, seu advogado, Silas Vance, um homem conhecido na cidade como o Tubarão, empilhava documentos com um ritmo presunçoso. Tug, tug, tug. Do outro lado do corredor estava Emily. Ela usava um sobretudo cinza desbotado que já tinha visto dias melhores. Suas mãos, apoiadas na mesa de madeira, estavam nuas. O anel de diamante que outrora estava em seu dedo havia sumido, vendido 3 meses atrás apenas para pagar os honorários de um advogado que nem se deu ao trabalho de aparecer hoje. Ela estava sozinha. Sr. Vance, disse o juiz Harrison, olhando por cima dos óculos. A ré tem representação? Silas Vance levantou-se, abotoando o paletó com um sorriso de escárnio. Parece que não, meritíssimo. A Sra. Sterling parece ter aceitado a realidade de sua situação. Estamos prontos para prosseguir com o julgamento à revelia. Marcus inclinou-se, sussurrando alto o suficiente para Emily ouvir. Poupe-se do constrangimento, hein? Apenas assine os papéis. Você não tem dinheiro para lutar contra mim? Você não tem dinheiro nem para um táxi para casa? Emily não vacilou. Ela não virou a cabeça. Ela apenas olhou para o grande selo do Estado pendurado atrás do juiz. Seu rosto estava pálido, seus olhos marcados pela exaustão de noites sem dormir, mas sua postura era rígida. Sra. Sterling, perguntou o juiz Harrison com a voz mais suave, talvez sentindo a desigualdade da situação. Você entende os termos apresentados pelo seu marido? Ele está reivindicando a propriedade total da casa conjugal nos Hamptons, o apartamento em Tribeca e todas as ações relacionadas a Sterling Dynamics. Ele está oferecendo um acordo único de $10 mil. Você contesta isso? O tribunal ficou em silêncio. Até o estenógrafo parou, os dedos pairando sobre as teclas, esperando pelo surto. $10 mil por um casamento de 10 anos com um homem que valia milhões era um insulto, era um tapa na cara. Marcus sorriu com desdém, verificando o relógio. Ele tinha uma reserva para o almoço no Le Bernardin com sua amante, uma modelo de 22 anos, chamada Jéssica, e não queria se atrasar. Vamos lá, Emily, ele murmurou. Não seja dramática. Emily levantou-se. A cadeira arranhou o chão com um som áspero. Ela enfiou a mão na bolsa. Silas Vance ficou tenso, pronto para objetar a qualquer prova que ela pudesse tirar. Marcus revirou os olhos. Mas Emily não tirou provas. Ela não tirou uma foto de Marcus entrando em um hotel com Jéssica. Ela não tirou extratos bancários mostrando que ele estava desviando dinheiro para contas offshore.
Ela tirou uma caneta preta. Eu não contesto, disse Emily. Sua voz estava rouca, sem uso, mas firme. Como? O juiz Harrison piscou. Senhora Sterling, tenho o dever de informá-la que estes termos são altamente desfavoráveis. A senhora tem direitos à distribuição equitativa. Eu disse que não contesto, repetiu ela, interrompendo o juiz. Ela caminhou até a bancada, o som de suas botas baratas ecoando na sala silenciosa. Ela pegou o documento do escrivão. Marcos olhou para Silas confuso. O que ela está fazendo? Ela está desistindo, sussurrou Silas de volta, um sorriso se espalhando pelo rosto. Você a quebrou, Marcos? Ela sabe que não pode vencer. Emily assinou seu nome, Emily Sterling. A tinta era escura e final. Ela não tremeu, ela não chorou. Ela colocou a caneta na mesa com um clique deliberado. Isso é tudo, meritíssimo? Ela perguntou. Se a senhora tem certeza, gaguejou o juiz claramente desconfortável. Então sim, o divórcio está concedido. Estão dispensados. Emily virou-se. Ela olhou para Marcos pela primeira vez em 6 meses. Marcos esperava ver derrota. Ele esperava ver uma mulher implorando por um pouco mais, talvez pedindo para ficar com o cachorro ou o carro. Ele queria ver o medo em seus olhos, o medo de uma mulher de 40 anos sem currículo, sem dinheiro e sem marido, entrando em um mundo brutal. Mas os olhos de Emily estavam secos, eles eram frios. Era como olhar para um lago congelado. Adeus, Marcos, disse ela. Aproveite os 10.000, Emily. Marcos riu, a tensão se transformando em arrogância. Tente não gastar tudo em ração de gato. Ela não respondeu. Ela simplesmente empurrou as pesadas portas de madeira e saiu. Do lado de fora, o tempo havia mudado. O céu cinzento se abriu e um dilúvio torrencial martelava as ruas de Nova York. O vento chicoteava ao redor dos pilares do tribunal, virando guarda-chuvas do avesso. Marcos e Silas surgiram 5 minutos depois, rindo alto. Você viu a cara dela? Marcos gargalhou, acendendo um charuto sob o abrigo da marquise do tribunal. Ela ficou muda, totalmente muda. Deus, eu deveria ter feito isso anos atrás. Você é um homem livre, Sr. Sterling, disse Silas, verificando o telefone. E um homem rico. Ela não tocou nas opções de ações. Só isso te economizou $4 milhões. Ela é uma idiota, disse Marcos, soprando fumaça na chuva. Sempre foi, contente em ser uma dona de casa, sem ambição, sem espinha dorsal. Olha ela lá, Marcos apontou. Lá embaixo, no final da grande escadaria, Emily estava parada na calçada. Ela não tinha guarda-chuva. A chuva encharcava seu casaco cinza, colando o cabelo no rosto. Ela parecia pequena, patética. Devemos oferecer uma carona até o metrô? Silas brincou cruelmente. Não, Marcos zombou. Deixe-a andar. Isso constrói caráter. Emily permaneceu imóvel na chuva. Ela não estava procurando um táxi. Ela não estava verificando o telefone para ver a rota do ônibus. Ela estava apenas parada lá, olhando para o trânsito, a água pingando de seu nariz. De repente, o trânsito pareceu se abrir. Um zumbido baixo vibrou através do asfalto molhado. Na esquina, um veículo apareceu. Não era um táxi amarelo. Não era um Uber. Era um Rolls-Royce Phantom, estendido e elegante, personalizado em um azul meia-noite tão escuro que parecia preto. Os aros cromados brilhavam mesmo no tempo sombrio. Movia-se com a graça pesada e silenciosa de um predador. Marcos parou de rir. Uau, bela máquina! Quem será? Talvez o prefeito. O Rolls-Royce não passou direto. Ele diminuiu a velocidade. Ele parou diretamente na frente da mulher encharcada no casaco cinza. Sem chance, murmurou Silas. Está parando para ela?
Não seja estúpido, Marcos zombou. Ela provavelmente está bloqueando a zona de embarque. Eles vão buzinar para ela sair. Eles não buzinaram. A porta traseira do Rolls-Royce se abriu. Um motorista vestido com um uniforme imaculado e luvas brancas saiu para a chuva torrencial. Ele não parecia se importar em se molhar. Ele contornou o carro com um grande guarda-chuva preto, abrindo-o rapidamente e segurando-o sobre a cabeça de Emily. Ele não apenas segurou o guarda-chuva, ele fez uma reverência. Foi uma reverência brusca e respeitosa, do tipo que se dá à realeza. Quem diabos é aquele? Marcos sussurrou, o charuto quase caindo da boca. Emily não pareceu surpresa. Ela assentiu para o motorista. Então ela se virou para os degraus do tribunal. Ela olhou para cima, diretamente para Marcos. A distância era grande, mas Marcos viu. Um sorriso, não um sorriso educado, um sorriso aterrorizante e predatório. Ela entrou no banco de trás do carro. O motorista fechou a porta com um baque sólido que ecoou como um tiro. Mas antes que o carro arrancasse, a janela traseira desceu apenas alguns centímetros. Marcos apertou os olhos. Ele viu um homem sentado lá dentro ao lado de Emily. Ele não conseguia ver o rosto claramente, mas viu a mão descansando no parapeito da janela. No dedo mindinho havia um anel distinto, um anel de sinete de ouro pesado, com o brasão de um leão rugindo. Marcos congelou, seu sangue gelou. Ele conhecia aquele anel. Ele o tinha visto na capa da Forbes, no noticiário, nos pesadelos de todos os CEOs da cidade. Isso é impossível, gaguejou Marcos, seu rosto perdendo a cor. O quê? Perguntou Silas. Quem é? Aquele anel, Marcos engasgou. Aquele é o brasão da família Thorne. Aquele é Julian Thorne. Silas deixou cair sua pasta. Julian Thorne, o bilionário recluso, o homem que possui metade da infraestrutura tecnológica da América do Norte. Marcos, se ele está envolvido... O motor do Rolls-Royce ronronou, um rosnado profundo de poder. Ele se afastou do meio-fio, espirrando água na calçada, e desapareceu no trânsito de Nova York. Marcos foi deixado parado nos degraus, a chuva soprando em seu rosto, seu charuto caro encharcado e arruinado. Por quê? Marcos sussurrou a voz trêmula. Por que minha ex-esposa está entrando em um carro com o homem que poderia comprar e vender minha empresa inteira antes do café da manhã? Seu telefone vibrou no bolso. Então vibrou de novo, e de novo, uma vibração constante e frenética. Marcos puxou-o com as mãos trêmulas. Era seu diretor financeiro. O quê? Marcos latiu ao telefone. Marcos, onde você está? O CFO gritou, o pânico audível em sua voz. Você precisa vir para o escritório, agora. Acabei de me divorciar, Jerry. Estou comemorando. O que foi? São as ações, gritou o CFO. Sterling Dynamics. Alguém acabou de iniciar uma aquisição hostil. Eles estão comprando tudo. O preço está despencando. Estamos perdendo o controle. Quem? Marcos gritou, olhando para o local vazio onde o Rolls-Royce estivera. Quem está nos comprando? É uma holding que nunca vimos antes, o CFO engasgou. Chama-se Nemesis Global. Marcos deixou cair o telefone. Ele se estilhaçou no concreto molhado. Nêmesis, a deusa da vingança. Ele olhou para Silas, cujo rosto estava branco como um lençol. Ela não assinou os papéis porque desistiu, sussurrou Marcos a compreensão, o atingindo como um golpe físico. Ela assinou porque não precisava mais do meu dinheiro. Ela tem o dele. O interior do Rolls-Royce era um santuário de silêncio, isolado do caos da tempestade de Nova York por vidro, à prova de balas e polegadas de aço. O ar cheirava a couro envelhecido e traços fracos de jasmim. Emily recostou-se no assento macio, fechando os olhos por um momento. Quando os abriu,
O olhar opaco e derrotado que ela usara no tribunal havia desaparecido. Em seu lugar havia uma nitidez, uma clareza que poderia cortar vidro. Ela estendeu a mão e puxou o elástico de seu coque bagunçado, deixando seu cabelo escuro cair em cascata sobre os ombros. Ela passou os dedos por ele, livrando-se da personalidade de dona de casa sofredora, como uma cobra trocando de pele morta. Champanhe? Perguntou o homem ao lado dela. Julian Thorne não parecia um salvador. Ele parecia um rei no exílio. Ele estava no final dos 30 anos, com maçãs do rosto afiadas e olhos da cor de aço. Ele usava um terno que custava mais do que o carro de Marcos, mas o usava casualmente, como se não se importasse. Ele estendeu uma taça de cristal borbulhando com Dom Perignon Vintage. Emily pegou a taça, mas não bebeu. Ela olhou para ele. Está feito. A aquisição começou no momento em que sua caneta levantou dos papéis do divórcio, disse Julian, com a voz profunda e suave. Minha equipe na Nemesis Global acionou as ordens de compra às 12h01. Quando Marcos chegar ao escritório, ele possuirá menos de 40% de sua própria empresa. Amanhã de manhã, ele será um funcionário em um prédio que costumava governar. Emily tomou um gole lento. As bolhas queimaram agradavelmente em sua garganta. E a casa nos Hamptons? Comprada por uma empresa de fachada, respondeu Julian com um leve sorriso. Vamos transformá-la em um abrigo para cães. Achei que seria um toque agradável. Emily realmente riu. Foi um som seco e enferrujado. Ele odeia cachorros, ele é alérgico. Eu sei, disse Julian. Eu li o arquivo. Ele apertou um botão no console e um compartimento oculto se abriu. Dentro havia um laptop prateado elegante e um conjunto de roupas novas. Um blazer branco sob medida, blusa de seda e calças que gritavam poder. Você tem uma reunião em 2 horas, disse Julian, seu tom mudando de amigo para parceiro de negócios. O conselho da Thorne Enterprises está esperando por você. Eles estão nervosos, Emily. Eles não veem a arquiteta há 10 anos. Alguns deles acham que você é um mito. Outros acham que você está morta. Emily olhou para o laptop. Ela traçou a borda do dispositivo. 10 anos atrás, antes de ser Emily Sterling, a esposa invisível de um arrogante da tecnologia de nível médio, ela era Emily Vane. No mundo da espionagem corporativa de alto risco e estratégia, ela era conhecida simplesmente como a arquiteta. Ela não apenas construía empresas, ela projetava seu domínio. Ela podia olhar para um balanço e ver o futuro. Ela podia olhar para um diretor de operações e ver seu ponto de ruptura. Mas ela havia se apaixonado. Ou pelo menos pensou que tinha. Ela conheceu Marcos, um sonhador charmoso e ambicioso, e quis uma vida normal. Ela queria ser esposa, talvez mãe. Ela queria paz. Então ela enterrou Emily Vane. Ela se fez de burra. Ela assentiu quando Marcos explicava conceitos simples para ela. Ela cozinhava suas refeições enquanto ele a traía. Ela o apoiava enquanto ele menosprezava sua inteligência. Por 10 anos, ela se fez de tola. Mas ela estava assistindo, ela estava ouvindo. Toda vez que Marcos atendia uma ligação no Viva Voz, toda vez que deixava um arquivo confidencial na bancada da cozinha, ela absorvia. Ela sabia onde os corpos estavam enterrados, porque eu tinha visto cavar as covas. Eu não sou mais Emily Vane, ela sussurrou. Não, concordou Julian. Você é algo mais perigoso. Você é uma mulher com contas a acertar. Ele se inclinou para a frente. Eu cumpri minha parte do acordo, Emily. Marcos está sendo desmantelado. A reputação dele será destruída. Ele ficará na miséria. Agora, preciso que você cumpra a sua. Minha empresa está sangrando. Os mercados asiáticos estão nos esmagando.
Eu preciso da estratégia que você me prometeu. Eu preciso do conserto. Emily pousou o champanhe. Seus olhos se estreitaram. A suavidade tinha desaparecido completamente agora. Me dê o laptop, disse ela. Julian entregou a ela. Ela o abriu, seus dedos voando pelo teclado, com uma velocidade e precisão que não haviam diminuído em uma década. Cancele a fusão com a Omnicorp, disse ela sem olhar para cima. É uma armadilha. A dívida deles está escondida em subsidiárias offshore nas Ilhas Cayman. Eu vi Marcos tentando replicar a estrutura deles no ano passado. É um castelo de cartas. Julian levantou uma sobrancelha impressionado. Ele pegou o telefone e enviou uma mensagem. Feito. O que mais? Opere vendido nos futuros de lítio, continuou Emily, seus olhos escaneando fluxos de dados. E marque uma reunião com o ministro do Comércio em Singapura. Diga a ele que a arquiteta se lembra do favor que ele deve de 2015. Julian sorriu, um sorriso genuíno e aliviado. Bem-vinda de volta, Emily. Ela parou de digitar e olhou pela janela manchada de chuva. Eles estavam passando pelo Central Park. Marcos acha que tirou tudo de mim, disse ela calmamente. Ele acha que tirou minha juventude, minha confiança, mas ele esqueceu a única coisa que eu nunca dei a ele. O que é? Minha mente, disse Emily. Motorista, mudança de destino. Os olhos do motorista apareceram no espelho retrovisor. Sim, senhora. Não vamos para o aeroporto ainda, disse Emily, um sorriso frio se formando em seus lábios. Leve-nos para a sede da Sterling Dynamics. Eu quero ver o incêndio enquanto ainda está queimando. A sede da Sterling Dynamics era um monólito de vidro no distrito financeiro, um monumento ao ego de Marcus Sterling. Normalmente, o saguão era uma catedral silenciosa de comércio. Hoje, era um tumulto. Marcus irrompeu pelas portas giratórias, água pingando de seu terno arruinado. Ele ignorou os seguranças que tentaram saudá-lo. Ele correu para os elevadores, Silas Vance arrastando-se atrás dele, lutando para acompanhar com sua pasta pesada. Por que os telefones não estão funcionando? Marcos gritou com sua assistente, uma jovem aterrorizada chamada Sarah, enquanto passava furioso pela mesa dela. Eles estão funcionando, Sr. Sterling, chorou Sarah, segurando um telefone contra o peito. Eles simplesmente não param de tocar. São os acionistas, a imprensa. A CQ está na linha também. A ICC? Marcos congelou com a mão na porta do escritório. Por que diabos a Comissão de Valores Mobiliários está me ligando? Alegações de uso de informações privilegiadas, sussurrou Sarah, com o rosto pálido. Alguém vazou os e-mails, senhor. Os e-mails sobre o encobrimento do projeto Horizon. Marcos sentiu o sangue sumir do rosto. Ele cambaleou para dentro do escritório e bateu a porta. Isso é impossível, sibilou ele para Silas. Esses e-mails estavam em um servidor privado, criptografado. Só eu tinha a senha. Eu os escrevi no meu laptop em casa. Silas desabou no sofá de couro, afrouxando a gravata. Em casa, repetiu Silas lentamente. Onde sua esposa morava? A esposa que você acabou de humilhar no tribunal. A esposa que você chamou de idiota. Ela não sabia a senha! Marcos gritou, andando de um lado para o outro na sala. Era complexa. Era meu aniversário ao contrário. Silas colocou a cabeça nas mãos. Você é um idiota, Marcos, um idiota colossal. Marcos correu para o computador. A tela estava piscando em vermelho. O símbolo das ações da Sterling Dynamics, SDWIN, estava em queda livre. Tinha aberto a $145 por ação. Agora estava sendo negociado a 62. Ding. Uma notificação de e-mail apareceu na tela.
Não era do seu CFO, não era dos advogados, era de um endereço externo, nemesis@tornind.com. O assunto dizia checkmate. Marcus clicou com o dedo trêmulo. Não havia texto no corpo do e-mail. Apenas um anexo. Um arquivo de vídeo. Ele clicou em play. O vídeo mostrava uma transmissão ao vivo. Era uma câmera posicionada do outro lado da rua do prédio dele. Mostrava a entrada da frente da Sterling Dynamics. No vídeo, o Rolls-Royce preto encostou no meio-fio. É aquele... Marcus apertou os olhos para a tela. Isso é ao vivo? Ele correu para a janela do escritório e olhou para baixo. 40 andares abaixo, ele viu o carro preto. Ele viu a multidão de paparazzi que havia se reunido, sentindo sangue na água. No vídeo, a porta se abriu. Primeiro, Julian Thorne saiu. A multidão foi à loucura. Flashes explodiram como relâmpagos, mas Julian não entrou. Ele se virou e ofereceu a mão para alguém lá dentro. Uma mulher saiu. Ela não estava mais usando o sobretudo cinza. Ela estava usando um terno branco poderoso que brilhava contra a escuridão da tempestade. Seu cabelo estava solto e selvagem. Ela parecia mais alta, mais feroz. Ela olhou para cima. Não para as câmeras, ela olhou para o prédio. Especificamente, ela olhou para o quatrobiça do andar. Marcus tropeçou para trás da janela. É a Emily! O que ela está fazendo aqui? Perguntou Silas, juntando-se a ele na janela. Na tela, Emily entrou no prédio, ladeada por Julian Thorne e uma falange de seguranças. Ela está subindo, sussurrou Marcus. Ela está vindo aqui. Você não pode deixá-la entrar, disse Silas. A segurança não vai liberá-la. O interfone de Marcus tocou. Era Sarah novamente. A voz dela estava tremendo. Sr. Sterling! O Sr. Thorne está aqui para vê-lo, e a Sra. Sterling. Diga a eles para irem embora! Marcus gritou. Diga à segurança para jogá-los para fora! Eu não posso, senhor, guinchou Sarah. O Sr. Thorne acabou de comprar a dívida do prédio. Tecnicamente, ele é dono dos elevadores. As portas do elevador do lado de fora do escritório de Marcus tocaram. Um som alegre e brilhante que sinalizava a perdição. Marcus agarrou um peso de papel, puramente por instinto. Depois o largou, percebendo o quão patético parecia. Ele endireitou a gravata. Tentou compor o rosto em uma máscara de autoridade. As portas de seu escritório se abriram. Emily não entrou caminhando. Ela entrou deslizando. A energia na sala mudou instantaneamente. O ar parecia mais rarefeito, carregado de eletricidade. Julian Thorne encostou-se no batente da porta, braços cruzados, parecendo um guarda-costas que era dono do lugar. Saiam! Marcus rosnou, embora sua voz falhasse. Vocês não têm nada para fazer aqui. Estamos divorciados. Você assinou os papéis. Emily parou na frente da mesa dele. Ela olhou para a superfície de mogno, onde uma vez lhe trouxeram o almoço, apenas para ouvir que estava interrompendo um trabalho genial importante. Ela pegou a placa de identificação que dizia Marcus Sterling, CEO. Eu assinei os papéis, disse Emily. A voz dela estava diferente. Era a voz da mulher que uma vez negociou tratados entre gigantes do petróleo. E eu quero te agradecer por isso, Marcus. Aquele acordo foi o melhor negócio que já fiz. Você ganhou 10 mil. Marcus riu nervosamente. Você não ganhou nada. Eu ganhei minha liberdade, disse ela calmamente. E eu ganhei imunidade. Como não somos mais casados, não sou mais responsável pelas dívidas que você está prestes a contrair. E não estou mais presa ao privilégio conjugal. Eu posso testemunhar. Testemunhar sobre o quê? Perguntou Silas, levantando-se. Emily virou o olhar para o advogado.
Silas encolheu-se. Sobre os subornos ao comissário de zoneamento para o projeto do armazém, listou Emily, contando nos dedos. Sobre os relatórios de segurança que você falsificou para o novo protótipo de bateria. Sobre o fato de que Jéssica não é apenas uma modelo, mas a sobrinha do seu concorrente, e ela vem gravando suas conversas de travesseiro há 6 meses. O queixo de Marcos caiu. Jéssica? Não, ela me ama. Ela ama seu cartão American Express Black, corrigiu Emily, que a propósito acabou de ser recusado na Cartier. Eu vi o alerta na nuvem compartilhada antes de desconectá-la. Marcos desabou na cadeira. O que você quer, Emily? Dinheiro? Eu te dou dinheiro. Podemos rasgar os papéis do divórcio. Podemos resolver isso. Emily riu. Foi uma risada fria e genuína. Eu não quero seu dinheiro, Marcos. Eu tenho o meu agora. Sou a nova diretora de estratégia da Thorn Enterprises. Meu bônus de assinatura foi maior do que sua empresa lucrou nos últimos 2 trimestres juntos. Ela jogou a placa de identificação na lata de lixo. Clunk. Eu vim aqui para te dizer para correr, disse ela suavemente. Correr? A SEC está no saguão, disse ela. Julian o segurou por 2 minutos para que eu pudesse subir aqui. Eles têm os mandados. Você tem cerca de... Ela olhou para o relógio Cartier. 60 segundos antes de te colocar em algemas. Marcos olhou para a porta. Ele olhou para a janela. Ele olhou para Emily. Por quê? Ele sussurrou. Por que me ajudar a correr? Emily inclinou-se para perto, o rosto a centímetros do dele. Eu não estou ajudando você a correr, Marcos. Estou te dando uma vantagem, porque a caçada é muito mais divertida quando a presa está se movendo. Ela se endireitou e virou-se para Julian. Estou entediada. Vamos embora. Quando se viraram para sair, o elevador tocou novamente. Desta vez não era família. 4 agentes com jaquetas do FBI saíram. Marcus Sterling! O agente principal latiu. Emily não olhou para trás. Ela passou pelos agentes, seus saltos clicando ritmicamente no chão de mármore. Enquanto os agentes invadiam o escritório e Marcos começava a gritar por seu advogado, Emily entrou no elevador com Julian. As portas se fecharam, abafando o barulho da destruição de Marcos. Isso foi impiedoso, disse Julian calmamente enquanto o elevador descia. Havia uma pitada de admiração em sua voz, misturada com uma dose saudável de medo. Isso foi apenas um movimento de abertura, respondeu Emily, olhando para seu reflexo nas portas de latão polido. Marcos é o peão. Agora eu quero o rei. O rei? Perguntou Julian. O homem que disse a Marcos para esconder o dinheiro, disse Emily. Marcos não é inteligente o suficiente para abrir as contas offshore nas Ilhas Cayman sozinho. Ele tinha um marionetista, alguém que tem usado a Sterling Dynamics para lavar dinheiro para o cartel. Julian ficou tenso. Cartel? Emily, isso não estava no relatório. Eu sei, disse ela. Guardei o melhor para o final. Marcos vai para a prisão, mas ele não sobreviverá 1 semana a se falar. E ele vai falar. O que significa que acabamos de chutar um ninho de vespas que abrange 3 continentes. Ela sorriu e pela primeira vez parecia que ela estava realmente se divertindo. Pronto para um desafio real, Julian? 2 semanas depois, Marcus Sterling estava sentado em uma cama fina em uma cela de detenção no centro de detenção metropolitano. Seu terno italiano fora substituído por um macacão laranja que cheirava a alvejante e desespero. Ele não via o sol há 14 dias. Seu advogado, Silas, havia se demitido depois que o primeiro cheque foi devolvido. Marcos estava sozinho, falido e aterrorizado. Ele passava os dias olhando para a parede de concreto, revivendo aquele momento na chuva, quando o Rolls Royce se afastou. Enquanto isso, do outro lado do East River, Emily estava entrando na luz. O baile anual, Obsidian Gala,
Era o evento mais exclusivo de Nova York. Era onde bilionários apertavam as mãos para decidir o destino das nações. Esta noite, o tópico da conversa não eram os preços do petróleo ou as ações de tecnologia. Era a mulher no braço de Julian Thorne. Quando Emily entrou no salão de baile, a música não parou, mas a conversa certamente parou. Ela usava um vestido de veludo azul meia-noite que se agarrava à sua silhueta como uma segunda pele, com uma gargantilha de diamantes que capturava a luz a cada respiração. Ela parecia majestosa, intocável. Eles estão encarando, murmurou Julian, inclinando-se perto do ouvido dela. Ele estava elegante em um smoking, a mão descansando protetoramente na curva das costas dela. Deixe-os encarar, sussurrou Emily de volta, sorrindo para as câmeras. Eles estão tentando descobrir se sou a vítima ou a vilã. E qual você é? Esta noite, eu sou a isca. Eles se moviam pela multidão. Emily aceitando parabéns por sua nomeação como CSO da Thorne Enterprises, com acenos graciosos. Ela via os rostos de homens que uma vez a ignoraram nos jantares de Marcos. Agora, eles olhavam para ela com olhos famintos e desesperados, esperando que ela não visasse suas empresas a seguir. Emily! Uma voz trovejou. Um homem se aproximou deles. Ele era mais velho, talvez 60 anos, com cabelos prateados e um sorriso que não alcançava seus olhos frios e mortos. Ele segurava um copo de uísque como se fosse uma arma. Victor Cray, disse Julian, sua voz baixando uma oitava. A tensão em seus braços aumentou. Não pensei que você mostraria o rosto aqui. Victor Cray era um magnata da navegação. No papel, ele movia carga. Na realidade, de acordo com a inteligência de Emily, ele movia tudo o que a lei proibia. Armas, narcóticos e dinheiro sujo. Ele era o rei para quem Marcos estava lavando dinheiro. Eu nunca perco uma festa, Julian, disse Victor suavemente. Ele voltou seu olhar para Emily. Parecia um toque físico, viscoso e invasivo. E esta deve ser a famosa Senhora Sterling, ou é Senhora Vane novamente? Senhorita Vane, corrigiu Emily, sua voz gelada. A Senhora Sterling morreu de tédio. Victor riu, mas não havia humor nisso. Uma pena sobre seu ex-marido. Marcos era uma ferramenta útil, cego, um pouco burro, mas fazia o que lhe mandavam. Você quebrou minha ferramenta. Senhorita Vane, isso foi muito inconveniente. Ele era defeituoso, respondeu Emily, tomando um gole de champanhe. Eu apenas levei o lixo para fora. Se você perdeu dinheiro no processo, Victor, talvez devesse ter verificado melhor seus parceiros. Ou talvez você esteja apenas perdendo o jeito. O círculo de pessoas ao redor deles havia se alargado. O ar estava denso, com ameaças não ditas. Victor deu um passo mais perto. Ele cheirava a charutos e pólvora. Você acha que porque está ao lado de Julian Thorne, você está segura? Julian é um menino brincando com calculadoras. Eu brinco com consequências reais. Você me custou $50 milhões na semana passada, Emily. Eu espero ser reembolsado. Envie-me uma fatura. Emily sorriu. Vou arquivar em baixas imprevistas. Os olhos de Victor se estreitaram em fendas. Ele se inclinou, sua voz um sussurro que só ela podia ouvir. Você está se sentindo muito alta agora, mas lembre-se, quanto mais alta a torre, maior a queda. Tenha cuidado ao caminhar para o seu carro esta noite, Senhorita Vane. Acidentes acontecem na chuva. Ele deu um tapinha no ombro de Julian, um gesto que parecia amigável, mas era claramente uma ameaça, e desapareceu na multidão. Julian agarrou o cotovelo de Emily. Nós vamos embora, agora! Ainda não, disse Emily,
o pulso acelerado não de medo, mas de adrenalina. Ele acabou de confirmar. Confirmou o quê? Que ele está com medo, disse Emily. Ele me ameaçou publicamente. Um homem como Victor Cray só late quando não sabe onde morder. Nós o deixamos nervoso, Julian. Cobras nervosas picam, Emily, sibilou Julian. Vamos! A viagem de volta para a propriedade de Julian no interior do estado de Nova York foi tensa. A chuva havia retornado, chicoteando contra o para-brisa do SUV blindado. Este não era o Rolls-Royce. Esta era a Besta, um veículo de nível militar disfarçado de Rover de luxo. Julian estava dirigindo. Sua equipe de segurança estava em um carro de escolta atrás deles. Você o pressionou demais, disse Julian, verificando o espelho retrovisor pela 10ª vez. Victor Cray não é Marcos. Ele não processa pessoas. Ele as faz desaparecer. Eu precisava que ele fizesse um movimento, disse Emily, digitando furiosamente em seu laptop. Estou rastreando as contas dele. No momento em que ele me ameaçou, acionei um rastreamento no telefone dele. Ele está contatando seus faxineiros. Se eu conseguir interceptar a localização... De repente, uma luz brilhante o cegou por trás. Crash. O carro de escolta, a equipe de segurança, foi arremessado para fora da estrada por um enorme caminhão pesado que surgiu da escuridão. O sedã de segurança girou descontroladamente para a vala, faróis girando nas árvores. Segure-se! Julian gritou. Ele pisou no acelerador. A besta rugiu, seu motor V8 gritando enquanto rasgava a estrada molhada. 2 SUVs pretos saíram de uma estrada lateral, flanqueando-os. Eles estavam caçando. Eles estão tentando nos encurralar! Emily gritou, apoiando-se no painel. Eu os vejo! Julian cerrou os dentes. Ele desviou bruscamente para a esquerda, batendo a lateral da besta em um dos SUVs atacantes. Metal gritou contra metal, faíscas voando como fogos de artifício na chuva. O SUV atacante oscilou, mas manteve sua posição. A janela do carro inimigo desceu. Um homem com uma máscara de esqui inclinou-se para fora, segurando uma submetralhadora. Balas martelaram contra a lateral do carro de Julian. O vidro à prova de balas formou teias de aranha, mas não estilhaçou. Abaixe-se! Julian gritou, empurrando a cabeça de Emily para baixo. Eu não posso hackear o carro se estiver no chão! Emily gritou de volta. Ela se sentou, ignorando as balas ricocheteando no vidro a centímetros de seu rosto. Julian, mantenha-os firmes. Estou tentando acessar o computador de bordo do veículo deles. Você está louca? Julian gritou, derrapando em uma curva fechada a 140 km/h. Atire de volta. Tem uma Glock no porta-luvas. Sou uma arquiteta, não um soldado. Emily retrucou. Eu luto com código. Ela digitava freneticamente. O SUV atacante era um modelo moderno, conectado à nuvem. Tinha uma fraqueza. Todo carro inteligente tinha uma fraqueza. Vamos, vamos, ela murmurou. As barras de sinal na tela piscaram. O segundo SUV bateu neles por trás. A besta derrapou, chegando perigosamente perto do guardrail. Abaixo havia uma queda de 30 metros em uma ravina rochosa. Emily! Julian rugiu, lutando com o volante. Consegui! Ela gritou. Ela apertou Enter. Na estrada, o SUV atacante da frente travou de repente. Emily havia substituído o sistema eletrônico de frenagem, acionando o freio de estacionamento de emergência a 130 km/h. O SUV capotou. Ele girou no ar, uma massa de metal retorcido, e colidiu espetacularmente com o canteiro central, explodindo em chamas. Um a menos! Emily gritou. Um atrás de nós! Julian gritou.
O SUV traseiro estava ganhando terreno, preparando-se para jogá-los do penhasco. Julian olhou para Emily. Confia em mim? Ele perguntou. Sempre, ela respirou. Segure-se! Julian pisou no freio. Foi um movimento suicida. O SUV atrás deles não teve tempo de reagir. Ele esmagou o para-choque traseiro reforçado da besta. Mas a besta foi construída como um tanque. O SUV atacante amassou como um acordeão com o impacto, seu bloco do motor estilhaçando. Julian acelerou o motor novamente, afastando-se, enquanto o carro inimigo destruído fumegava e parava na estrada. O silêncio voltou ao carro, exceto pela respiração pesada de duas pessoas que acabavam de enganar a morte. Julian diminuiu a velocidade, os nós dos dedos brancos no volante. Ele olhou para Emily. Ela estava tremendo ligeiramente, mas seus olhos estavam em chamas. Você hackeou um carro, disse Julian, uma risada sem fôlego escapando dele, a 140 por hora. Eu te disse, disse Emily, alisando o cabelo, embora suas mãos tremessem. Eu cancelei a fusão dele. Agora cancelei a carona dele. Ela olhou para os destroços em chamas no espelho retrovisor. Victor Cray acabou de cometer um erro. Ela sussurrou. Ele tentou me matar. Agora não é apenas negócios. É guerra. Julian estendeu a mão e pegou a dela. Seu aperto era duro como ferro. Precisamos ir para o esconderijo, disse ele. Não podemos ir para casa. Ele sabe onde moramos. Não, disse Emily. Ela se virou para olhar para ele, o rosto duro. Não vamos nos esconder? Isso é o que a velha Emily teria feito. Isso é o que a esposa de Marcos teria feito. Então o que vamos fazer? Vamos à fonte, disse Emily. Aquele caminhão que atingiu nossa segurança. Eu vi o logotipo nos paralamas antes de bater neles. Pertence a Cray Logistics. Ele está movendo uma remessa esta noite. É por isso que ele está na cidade. É por isso que ele está desesperado. Você quer ir para as docas? Julian perguntou incrédulo. Esta noite? Sozinhos? Sozinhos não, disse Emily, olhando para a Glock no porta-luvas. Temos o elemento surpresa. Ele acha que estamos mortos ou fugindo. Ele não vai esperar que a presa entre direto na toca do lobo. Ela pegou a arma e verificou o pente com uma proficiência que surpreendeu Julian. Vamos roubar uma remessa, Julian. O porto de Nova York era um labirinto de contêineres enferrujados e guindastes imponentes que pareciam dinossauros esqueléticos contra o céu noturno tempestuoso. A chuva havia se transformado em uma névoa fina e congelante. Julian estacionou a besta a 1 quilômetro de distância, escondida atrás de um armazém abandonado. Eles se moveram a pé, deslizando pelas sombras como fantasmas. Emily havia trocado seus saltos por um par de botas táticas do porta-malas de Julian, mas ainda usava o vestido de veludo arruinado, agora rasgado na bainha e encharcado de lama. Ela parecia uma rainha caída vindo reclamar seu trono, com sangue e fogo. Pierre 42, Emily sussurrou, apontando para um enorme hangar onde holofotes cortavam a escuridão. Aquele é o centro de distribuição de Cray. Há guardas no perímetro, observou Julian, escaneando a área com um pequeno monóculo térmico. 4 deles, armados. Eles estão procurando um ataque frontal, disse Emily. Eles não estão procurando uma falha no sistema. Ela pegou o telefone. Estava rachado pelo acidente, mas funcional. Ela acessou a rede da autoridade portuária, uma porta dos fundos que ela havia construído 5 anos atrás, durante um trabalho de consultoria para a cidade. Observe as luzes, ela murmurou. 3 segundos depois, os holofotes do Pier 42 aumentaram, cegamente brilhantes, e então explodiram em uma chuva de faíscas. O pier inteiro mergulhou na escuridão. Vá, comandou Julian.
Eles correram pelo asfalto aberto. Os guardas gritavam cegos e confusos, suas lanternas dançando erraticamente no escuro. Emily e Julian deslizaram por uma porta de manutenção lateral antes que os geradores de backup entrassem em ação. Lá dentro, o armazém era cavernoso. Estava cheio de caixotes de madeira, estampados com o logotipo de uma empresa de frutas. Bananas! Sussurrou Julian, abrindo uma tampa com um pé de cabra que encontrou perto da porta. Ele empurrou a palha para o lado. Embaixo dela não havia frutas. Havia metal, caixas prateadas elegantes. Chips de guiagem, disse Emily, a respiração presa. Ela pegou um. Estava estampado com um número de série familiar. SD Horizon. Estes são os protótipos de chips que Marcos estava desenvolvendo. Ele disse ao conselho que o projeto foi um fracasso. Ele me disse que eram sucata. Ele estava vendendo para Cray, percebeu Julian, o rosto endurecendo. Esses chips podem guiar um míssil com precisão milimétrica. Cray não é apenas um contrabandista, Emily. Ele é um traficante de armas. Ele está vendendo tecnologia americana para senhores da guerra estrangeiros. E Marcos era seu fornecedor, disse Emily, o desgosto curvando seu lábio. Meu ex-marido não era apenas um traidor conjugal, ele era um traidor da pátria. Percepção tocante. Uma voz trovejou da passarela acima, mas um pouco tarde demais. Os geradores de backup ligaram com um zumbido ensurdecedor. Luzes de alta intensidade inundaram o chão do armazém. Emily e Julian congelaram. Victor Cray estava na passarela de metal 6 metros acima deles. Ele estava ladeado por 6 homens segurando rifles de assalto. As saídas estavam bloqueadas. Você é uma mulher persistente, Emily. Victor gritou lá de cima, sua voz ecoando nas paredes de aço. Tenho que admirar a tenacidade, hackear meu carro, brilhante, desligar minha energia, clássico. Mas aqui, no mundo real, balas vencem cérebros todas as vezes. Julian se colocou na frente de Emily, protegendo o corpo dela com o dele. Deixa ir, Victor. É a mim que você quer. Eu sou a concorrência. Oh, Julia! Riu Victor, descendo as escadas de metal lentamente, saboreando o momento. Você não é concorrência, você é um incômodo. Mas ela é uma ponta solta. E eu odeio pontas soltas. Ele chegou ao térreo e caminhou em direção a eles, parando a 3 metros de distância. Ele sinalizou para seus homens. Os rifles se ergueram em uníssono. Alguma última palavra? Victor zombou. Talvez uma estratégia final? Emily saiu de trás de Julian. Ela não parecia assustada, ela parecia entediada. Ela verificou o relógio. Na verdade, sim, disse ela calmamente. Tenho uma pergunta. Você sabe como o Wi-Fi funciona em um armazém de aço reforçado, Victor? Victor franziu a testa. O quê? Não funciona, disse Emily. O sinal rebate, é terrível. É por isso que não tentei hackear sua rede interna para pedir ajuda. Esperto, disse Victor. Então você está admitindo que está presa. Não. Emily sorriu. Estou admitindo que precisava de um sinal mais forte. Então, 10 minutos atrás, enquanto estávamos lá fora, liguei meu telefone ao sistema de transmissão de emergência da autoridade portuária. É uma frequência localizada que substitui tudo. E daí? Victor zombou. Você ligou para o 190? Não, disse Emily, os olhos brilhando. Iniciei uma transmissão ao vivo para a Divisão de Crimes Cibernéticos do FBI e para o Departamento de Segurança Interna. E ela apontou para uma pequena luz vermelha piscando em seu telefone, que estava apoiado em um caixote atrás deles. Eles estão assistindo e ouvindo há 3 minutos, Victor. Eles ouviram você admitir o tráfico de armas.
Eles viram os chips e eles definitivamente ouviram você ordenar que seus homens nos matassem. O rosto de Victor ficou pálido. Ele olhou para o telefone depois de volta para Emily. Matem-nos! Victor gritou, perdendo completamente a compostura. Matem-nos agora e destruam o... Bam! As clarabóias do armazém estilhaçaram para dentro. Cordas caíram do teto. FBI, largue as armas. Ao mesmo tempo, as enormes portas da baía do armazém foram arrombadas por um veículo blindado da SWAT. Granadas de efeito moral detonaram, enchendo a sala com luz cegante e ruído ensurdecedor. Os homens de Victor correram, atirando cegamente, mas foram dominados instantaneamente. Agentes em equipamentos táticos invadiram o local. Victor virou-se para correr, disparando em direção a um escritório nos fundos. Ele está fugindo! Emily gritou. Julian não hesitou. Ele correu atrás de Victor. Victor entrou no escritório e tentou bater a pesada porta de aço, mas Julian jogou o ombro contra ela, invadindo a sala. Victor puxou uma pistola da gaveta da mesa. Ele se virou, mirando no peito de Julian. Mas Julian foi mais rápido. Ele fechou a distância em 2 passadas, tirando a arma da mão de Victor com um golpe brutal. Ele agarrou o homem mais velho pelas lapelas de seu terno caro e o jogou contra a parede. Isso, rosnou Julian. Foi pelo carro. Ele socou Victor, um gancho de direita sólido que deixou o chefe do crime inconsciente no chão. Julian recuou, ajustando os punhos, respirando com dificuldade. Emily apareceu na porta. Ela olhou para Victor Cray inconsciente, depois para Julian. Belo gancho de direita, disse ela, um sorriso puxando o canto da boca. Aprendi com uma estrategista. Julian sorriu, estremecendo enquanto esfregava os nós dos dedos. Do lado de fora, as sirenes lamentavam uma sinfonia de justiça. O tribunal era diferente desta vez. Era o Tribunal Distrital Federal e estava lotado. Marcus Sterling estava diante do juiz. Ele parecia 10 anos mais velho. Seu cabelo estava rareando, sua postura curvada. Ele não estava usando colônia Old Wood. Ele cheirava a medo. Marcus Sterling, leu o juiz no veredicto. Nas acusações de conspiração para cometer traição, lavagem de dinheiro e fraude, este tribunal o considera culpado. Você é condenado a 25 anos em prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional. O martelo bateu, soou como o fechamento de um caixão. Marcos virou-se para olhar a galeria. Ele examinou os rostos, procurando por alguém. Qualquer um que se importasse. Ele viu Silas Vance, que desviou o olhar. Ele viu sua amante, Jéssica, que já estava enviando mensagens de texto para outra pessoa. Então ele a viu. Emily estava sentada na última fila. Ela usava um terno branco, imaculado e afiado. Ao lado dela estava Julian Thorne. Marcos parou enquanto os oficiais de justiça o arrastavam. Emily! Ele gritou desesperado. Emily, por favor, me desculpe. Eu não sabia. Eles me obrigaram. Emily não se levantou. Ela não falou. Ela apenas o observou com aquele mesmo distanciamento frio que mostrara no dia do divórcio. Ela deu a ele um pequeno e quase imperceptível aceno de cabeça. Um adeus a uma vida passada. Marcos foi arrastado pela porta lateral, seus gritos desaparecendo no silêncio. Do lado de fora do tribunal, o sol da primavera brilhava. O ar estava fresco e limpo. Você está bem? Julian perguntou enquanto desciam os degraus. Achei que me sentiria feliz, admitiu Emily, mas não me sinto. O que você sente? Leve, disse ela. Sinto-me leve, como se finalmente tivesse largado uma mala pesada que carregava há uma década. Um manobrista encostou, mas não era o Rolls Royce. Era um conversível vermelho brilhante, um Jaguar vintage. Seu? Julian perguntou. Comprei esta manhã.
sorriu Emily, colocando óculos de sol grandes. Com meu primeiro cheque de bônus, achei que precisava de algo mais rápido. Para onde você vai? Tenho uma última parada, disse Emily. Você quer vir? Sempre. Eles dirigiram para os Hamptons. A viagem foi tranquila, pacífica. Eles pararam na enorme propriedade que outrora fora a inveja do círculo social de Emily. A mansão Sterling estava vazia agora. As janelas estavam escuras, o gramado estava coberto de mato. O banco apreendeu, disse Julian, encostando-se no carro. Vai a leilão na próxima semana. Eu sei, disse Emily. Eu comprei. Julian olhou para ela, surpreso. Você comprou? Por quê? Está cheia de memórias ruins. Não por muito tempo, disse Emily. Ela subiu a entrada de automóveis. Ela não foi para a porta da frente. Ela caminhou até a grande placa de pedra que dizia a propriedade Sterling. Ela puxou uma marreta do porta-malas do Jaguar. Era pesada, de ferro e implacável. Emily! Julian assistiu, divertido e intrigado. Emily respirou fundo. Ela balançou o martelo. Crack! A pedra se estilhaçou. A palavra Sterling quebrou ao meio. Ela balançou de novo. E de novo. Poeira e lascas de pedra voaram para o ar. Ela destruiu o nome. Ela destruiu o legado. Quando terminou, ela largou o martelo, ofegante, o suor brilhando na testa. Eu não vou morar aqui, disse ela a Julian. Vou demolir a casa. Estou doando o terreno para a cidade. Vai ser um parque, um lugar onde as pessoas possam passear com seus cachorros e ser livres. Julian caminhou até ela. Ele limpou uma mancha de poeira da bochecha dela. A arquiteta reconstrói, disse ele suavemente. Não, corrigiu Emily olhando nos olhos dele. A arquiteta projeta. E estou projetando uma nova vida. Ela pegou a mão dele. Você está na planta, Julian? Julian sorriu, beijando a mão dela. Eu sou a fundação, Emily, contanto que você queira que eu seja. Emily olhou para a ruína da placa, depois para o homem que estivera ao lado dela quando o mundo desmoronou. Vamos para casa, disse ela. Eles entraram no carro vermelho. Emily acelerou o motor, o som rugindo sobre a propriedade silenciosa. Ela não olhou para trás no espelho retrovisor. Não havia nada atrás dela que valesse a pena olhar. A estrada à frente estava totalmente aberta. E foi assim que Emily Sterling passou de uma esposa silenciada em um casaco cinza para a mulher que derrubou um império. Ela prova que às vezes a melhor vingança não é gritar ou lutar, é ter sucesso, é afastar-se das pessoas que te desvalorizam e entrar em uma vida onde você é a rainha do seu próprio destino. Marcos pensou que a despiu de tudo, mas ele apenas a despiu das coisas que a estavam segurando. Se essa história satisfez seu desejo de justiça, certifique-se de esmagar esse botão de curtir agora mesmo. Isso nos ajuda a criar mais histórias onde o oprimido leva tudo. E não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificação. Temos uma nova história chegando na próxima semana sobre um sem-teto que ganha na loteria, mas esconde o bilhete de sua família gananciosa. Você não vai querer perder o final com reviravolta. Comente abaixo. O que você faria se seu ex saísse do tribunal e entrasse na limusine de um bilionário? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima história.